Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. O pastor Tiago é amigo meu, está fazendo mestrado aqui com a gente. Ele é pastor de jovens da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Igreja do pastor Wander, já foi preletor aqui nosso várias vezes, né, acampamentos, em congressos. É uma bênção, um homem de Deus. E Tiago é um menino muito querido, jovem, aí, temos a mesma idade. E ele é um cara, um homem de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai usá-lo hoje aqui para ministrar nas nossas vidas. Então, abra o teu coração, recebe tudo que o Senhor tem para falar através do servo dele. E fica atento, tenho certeza que você vai sair daqui edificado pela palavra de Deus. Antes de você pregar, eu queria que você estendesse suas duas mãos para o céu, todo mundo. Vamos fazer nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Quem está feliz aqui, do fundo do seu coração, levante sua mão. Quem está muito feliz, levante a outra mão. E quem está mais feliz ainda, dá um bate-palma para o Senhor aí. Glória a Deus por isso. É muito bom estar no meio do povo de Deus, é ou não é? É muito bom estar no sábado à noite e ver uma quantidade tão boa de jovens. É muito bom quando nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus aqui. É muito bom quando nós vemos os irmãos e as irmãs problema no som, o pessoal começa, glória, glória, e mete logo uma palma aí para ver se dá uma animada o pessoal do som. É uma pressão gospel neles, do tipo, anda logo irmão que está atrapalhando o culto, né? Gente, imagina aí se hoje, eu tenho um problema, eu ando muito, mas vai dar certo. Imagina se hoje, você pudesse estar aqui, com alguém bem bacana aí, do ramo dos esportes. O pessoal do Coxa Branca, o pessoal do Atlético, sei lá, alguém que você goste muito. As irmãs, né? Algumas das mulheres famosas que tem por aí. Ou algum cantor evangélico que você gosta. Quando a gente vê alguém famoso que nós gostamos, qual é a tendência? Você pegar o abençoado do celular e meter um selfie ou tirar uma foto, não é? Diz, irmão, deixa eu tirar uma foto contigo. Porque você quer registrar o momento. Como é o nome do irmão? Lauro. Dá uma salva de palmas para o Senhor aqui, Lauro. Isso, muito bom. Meus irmãos, imagine se tivesse autoridade política ou qualquer coisa assim. Nós iríamos arrumar uma maneira de registrar esse momento. Mas a Bíblia me garante que quando dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Você crê nisso? Você crê na palavra do Senhor? Deus está aqui, você não pode tirar uma fotografia dEle, você não pode registrar, você pode abrir o seu coração e deixar que Ele fotografe o seu coração nessa noite e registre através da palavra dEle. Eu estou muito feliz, muito animado, porque eu sei que no último século, grandes homens e mulheres passaram por esse púlpito. Homens e mulheres se foram usados poderosamente. E eu quero glorificar a Deus, agradecer a confiança e a amizade do pastor Michel, de estar confiando nesse púlpito a mim.
Eu quero agradecer e glorificar a Deus também pelos amigos que estão aqui. Meus irmãos, tem seminarista aqui? Seminarista? Muito bom. Seminarista é um povo bom. Porque o tanto seminarista, mas o pessoal que está um pouco mais além do que isso, tem a mania de avaliar. Então, para mim, só tem fera aqui. Eu fico muito tenso perto desses caras aqui. Os caras tudo teólogo, tudo fera. Mas eu queria trazer algo do coração de Deus que mexe muito comigo. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 14. Como o pastor Michel falou sobre a primeira igreja batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Meu pastor, o pastor Wander, que eu amo, pastor que pastoreia a minha vida, que me discipula, o pastor que eu presto contas, o pastor que quando eu estou com minhas crises, ou quando tenho dúvidas, eu recorro a ele, o pastor que é o meu modelo, o alvo de ministro que eu tenho buscado, porque é um grande homem de Deus, e eu estou aqui abençoado pela vida do meu pastor. Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou do sul, da Paraíba ali, sou de João Pessoa. Mas eu moro no Rio de Janeiro há um pouco mais de 3 anos, então eu me sinto meio que um carioca e um paraibano, sei lá, um paraioca. Eu sou casado há 13 anos com a mulher mais linda desse mundo. Linda, bonita, linda mesmo, muito linda. As irmãs aqui são as segundas mais lindas, tá bom? Mas a primeira é a minha. E nesse tempo de casado nós temos 2 filhos, o menino Rian, que está com 7 anos, e Maria Eduarda, que são os meus principais discípulos, a minha principal igreja, meu principal ministério. E eu queria registrar aqui a minha família também com vocês. Abra por gentileza em João 14, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, mesmo que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua poderosa presença, Deus. Aqui está o Teu povo, aqui está a Tua palavra, Deus, fala aos nossos corações. Fala aquilo, Senhor, que nós precisamos escutar e não o que nós queremos escutar. Pai, que nós possamos sair aqui nessa noite diferente da maneira que entramos. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, esse belo texto do capítulo 14 de João, antes de falar do 14, eu tenho que comentar alguma coisa do 13. Porque o contexto aqui, essa era a última, no capítulo 13 de João, era a última reunião de Jesus com seus 12 discípulos. Os 12 homens que Jesus investiu a sua vida, investiu o seu ministério. Os 12 homens que Jesus discipulou, que Jesus cuidou. Os 12 homens que acordavam e amanheciam, que dormiam, que comiam com Jesus. Os 12 homens que Jesus escolheu para passar a eles o evangelho, que eles seriam os responsáveis por divulgar essa mensagem libertadora. Estava aqui no capítulo 13, diz que Jesus foi para esse último encontro. Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. Pedro questionou sobre isso. Mas depois desse
nesse momento, o clima fica tenso nessa reunião. A atmosfera da reunião muda, porque Jesus, meio que do nada, meio que fugindo do assunto, porque se você for ler o capítulo 13, o contexto não tinha a ver com aquilo que Jesus falou, mas Jesus falou o seguinte: ó, um de vocês vão me trair. Um de vocês vão trair a minha pessoa. Um de vocês é um traidor, é um mentiroso. E o clima ficou tenso porque os 12 não sabiam de quem Jesus estava falando. E Jesus molha o pão, coloca na boca de Judas. E ali no versículo 30 do capítulo 13, Judas se afasta daqueles discípulos, daquele grupo, para trair Jesus, porque Jesus falou: ó, o que tem que fazer, faz logo. E Judas saiu do grupo e ficou Jesus e os 11 discípulos. Mas o clima estava tenso e continuou um pouco tenso, porque Jesus falou que existia um lugar, que ele ia para esse lugar. E Pedro, muito empolgado, muito impossível, como assim eu era, dizendo: Jesus, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou: Pedro, menos Pedro, porque tu vai me negar 3 vezes. Então, além de Jesus ter dito para aqueles homens que existia um ali que iria traí-lo, Jesus falou para Pedro, na frente de todos, que Pedro iria negá-lo. O clima estava tenso, a atmosfera estava pesada. E no capítulo 14, Jesus dá uma palavra de ânimo, de esperança, e termina com promessas poderosas. E é esse capítulo 14 que eu queria comentar um pouco com vocês. Aqui nos primeiros versículos, Jesus diz que existe um lugar para onde ele vai. Crede no Pai, crede também em mim. Existe um lugar e vocês sabem o caminho. E Tomé falou: Jesus, nós não sabemos o lugar, muito menos o caminho. Que caminho é esse que nós vamos? Que caminho é esse que nós temos que seguir? Jesus falou: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Tomé, vocês sabem o caminho. Porque se vocês veem o Pai, vocês veem a mim também, Tomé. E Filipe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta. E Jesus faz uma pergunta estranha para Filipe e diz: Filipe, estás comigo há tanto tempo e não me conhece? Tem andado comigo há tanto tempo e não me conhece? Muitas vezes nós andamos tanto tempo com Cristo e nós não conhecemos a Cristo. Muito tempo nós entramos e saímos da igreja e nós não conhecemos a verdadeira experiência de viver com Cristo. E Cristo faz essa pergunta para Filipe e diz: tu não me conheces? Se tu vê o Pai, tu me vê. Não tem as obras que tu vê eu fazendo? Eu faço por intermédio do Pai, eu faço porque é o Pai que me enviou para cá. Estou parafraseando, é a Bíblia segundo o pastor Tiago, tá bom? E Jesus diz: se vocês não creem na minha palavra, olha as obras. Julga as obras, porque as obras que eu faço são as obras do Pai. E entra no versículo que eu queria conversar com vocês nessa noite mais detalhadamente, que é o versículo 12. Ele manda essa aqui: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Esse versículo especificamente, meus irmãos, durante a minha adolescência, o início da minha juventude, mexia muito comigo. Eu não conseguia aceitar esse versículo. Eu entendia, eu cria pela metade, mas eu não conseguia aceitar esse versículo para mim. Porque Jesus, ele vem em um discurso com seus discípulos, e João está registrando isso, e aqui no versículo 12 ele faz: em verdade vos digo. Quando ele tem essa repetição, em verdade vos digo, quem está escrevendo está querendo demonstrar que Jesus deu uma ênfase. Jesus foi enfático, Jesus chamou a atenção daquela plateia, Jesus chamou a atenção do grupo que estava com ele. Jesus, quem sabe, disse para os seus discípulos: ei, eu quero de vocês um pouco mais de atenção. Quem sabe Jesus pulou, Jesus enfatizou. Eu não sei como foi que Jesus chamou a atenção, mas eu sei que no registro bíblico, João deu essa ênfase que disse que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Quem tem filho pequeno aqui? Levante sua mão. Glória a Deus, muito bom. Eu tenho 2 filhos, como você falou. Você já viu como o pai chama a atenção de filho? Cada pai tem uma maneira de chamar a atenção, não tem? E filho é uma benção, irmãos. É a coisa mais linda do mundo, não é? Fofinho. Tem uns que dá vontade até de apertar todo, não dá?
A minha filha, bem gordinha, linda. Mas filho também muda a vida do casal, não muda? Cadê Plínio? Tá? É um filho pequeno, vi aí, né, Plínio? O filho muda tanto a vida do casal que até quando um jovem casado está adorando no culto, ele adora diferente. Vocês que não são casados ou que não têm filhos, olhe um casal com filho pequeno no culto, no louvor. Sabe qual é? Santo Espírito, as crianças aqui, és bem-vindo aqui. O louvor, aquela bênção, inundar, encher. Aí estavam brigando com o outro. Menino, fica quieto. O lugar é o... Já falei para não bater na sua irmã. Desejo do meu corpo. Se bater de novo, eu vou... Não é assim? Chamando a atenção. Eu lembro quando eu trabalhava numa instituição financeira, eu tinha um amigo muito bruto, sertanejo bruto. Ele era grandão, bem gordão. Numa oportunidade chegou uma criança. Tem aquelas crianças que você não quer estar perto dela, porque é fofa, mas é muito trabalhosa. Não, irmão, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. Não é? Você aguenta se for o seu, mas dos outros você não aguenta, né? E chegou essa criança, meu Deus do céu. A criança chegou, a primeira coisa que ela fez foi derrubar na mesa dos gerentes todo tipo de folheto que tinha. Derrubou, aí depois pegou no bebedouro, ligou o bebedouro e a água caindo no chão. Aí foi no banner, deu um chute no banner caiu. A criança começou a botar um terror na agência. E a mãe com o jornal, lendo o jornal, um gerente olhou para o outro e disse, e aí? E aí? Quem vai fazer? Ninguém era crente, só eu comecei a interceder. Senhor, levanta. Levanta alguém, Deus. Esse gerente, amigo meu, né, com toda a sua pedagogia de chamar a atenção de criança, chegou no ouvido dessa criança e fez, garoto. Aí o garoto fez, o que é? Se você não sentar, eu vou matar o seu pai. Eu vou matar a sua mãe. Vou matar o seu cachorro. E depois eu lhe mato. A criança sentou. Olha só que legal. É óbvio que eu não estou dizendo que Jesus falou isso, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus deu ênfase a esse próximo discurso que ele ia falar. Em verdade vos digo. Está rindo? Já fez isso, né, irmão? Em verdade vos digo, chame a atenção. Então, da mesma forma, eu digo para vocês, tem atenção agora, acorda aí. Diga para esse lindo que está ao seu lado, aí o cara olha para o lado e me vê, é lindo por dentro, né? E desse texto eu quero tirar alguns ensinamentos. Algumas coisas que durante muito tempo atrapalharam a minha vida. Durante muito tempo me limitou no Evangelho, dentro do reino de Deus. Porque ele começa dizendo o seguinte, aquele que crer em mim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Jesus estava delimitando um grupo, Jesus estava levantando um povo. Aquele que crer em mim aparece muitas vezes no Evangelho de João, como também em verdade vos digo, são repetições que o autor usou para registrar toda a vida de Cristo. Aquele que crer em mim. João toda vez quando fala que aquele que crer em mim são os crentes, aqueles que seguiam a Cristo, aquele que crê em mim vai ter a vida eterna, aquele que crê em mim, aquele que crer em mim, aquele que crer em mim. São todos aqueles que conhecem a Cristo, todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que entendiam que Cristo era o Salvador, aquele que crer em mim. Mas eu, meus irmãos, durante muito tempo eu não consegui entender que esse texto era para todos os crentes, todos os santos, todos aqueles que eram seguidores de Jesus. Eu entendia quando adolescente no início da juventude, eu entendia que isso aqui era para pessoas diferentes. Pessoas, sei lá, que falava diferente. Não era para todo mundo. Porque quando eu ia para os congressos de adolescentes, para os acampamentos, e eu via um pregador, e ele falava o testemunho dele, eu ficava impactado, porque muitas vezes ele dizia, olha, eu fui traficante, eu fugi de vários presídios. Eu disse, meu Deus, eu já tive não sei quantas balas no meu corpo. E ele levantava assim, uma bala aqui, outra bala aqui. Eu disse, meu Deus do céu. Ele dizia, um dia eu fui pego pelos meus adversários do tráfico, e eles colocaram uma arma na minha cabeça, e quando apertou o gatilho, a bala não saiu, e eu senti uma luz, um calor, e eu senti Deus falando comigo, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu disse, Senhor da glória, eu não consigo fazer isso. Sou filho de crente, nasci no evangélico.
E eu via outro, eu era ex-cachaceiro, eu era ex-isso, eu era ex-aquilo. Eu falei, Senhor da glória, irmãos, eu estou sendo muito sincero com vocês. Eu pensava assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar do evangelho. Quem é filho de crente aqui? Quem é filho de crente? Olha aí, já passaram por isso, certeza. Eu ficava numa crise tremenda, irmãos. Eu pensava o seguinte, vamos lá, para droga não dá porque eu sou medroso. Tem medo de seringa e tal, minha mãe é braba. Quer dizer, criminalidades, oh meu Deus, eu ficava pensando no presídio, imagina eu naquele presídio, não dá não para mim não. E eu ficava numa crise porque eu via tantas pessoas sendo usadas por Deus poderosamente e eu não me sentia preparado ou disponível ou fazendo parte desse grupo. Eu queria que meu testemunho fosse impactante, mas não era. Eu não me sentia rotulado para fazer essas grandes obras que Jesus fez. Cadê Rodrigo, o tecladista? Está aí, Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. Nem te avisei, vem cá. Achei bonita a postura de Rodrigo ali. Rodrigo no teclado, adorando ao Senhor no teclado. É muito legal quando você vê um músico ali, só tocando e glorificando a Deus, pulando. É muito legal quando você vê isso. Eu estava olhando ali, eu perguntei ao pastor Michel, como é o nome desse garoto? Aí, líder de célula, né, Rodrigo? Glória a Deus. A célula do Rodrigo está aí? Olha aí. Rodrigão, me ajuda a tocar no teclado, por gentileza. Rodrigo, vou combinar um negócio simples com você. Toca uma música assim, que leve todo mundo ao choro. Vai tocando aí. Por que eu chamei Rodrigo? Porque o meu testemunho é fraco. Tá bom? Eu estou sendo sincero com você. Meu testemunho é muito fraco. Então eu preciso de um apoio. Quando o discurso é fraco, a gente arruma um montão de coisa. Isso, Rodrigo. Eu já estou vendo lágrimas descendo aos olhos de alguns aqui. Mas está muito alto, Rodrigo. Muito obrigado. Isso. Meus irmãos, eu poderia ser no máximo um contador de piada inveterado. Porque eu contava muita piada. Eu era não tem aqueles adolescentes que vivem contando piada, o pessoal junta, vamos contar aí, conta história, faz o povo rir, né? Era eu. Imagine se eu tivesse, vocês vão precisar me ajudar, imagine se eu tivesse aqui num grupo de apoio de contadores de piadas anônimos, tá bom? E vocês vão me ajudar porque eu vou dizer o meu nome, vou dizer boa noite, meu nome é Tiago. Como é que vocês dizem? Oi, tia. Legal, muito bom. Tem grupo aqui de piadas anônimas? Tá certo? Me ajuda, tenta não rir, porque eu vou tentar deixar o meu testemunho mais bacana possível. Boa noite, meu nome é Tiago. Eu sou um contador de piada anônimo. Eu estou no fundo do poço. Tudo começou muito cedo, com 7 anos. O que é um pontinho amarelo num edifício? É um fandango suicida. E depois disso, meus irmãos, eu sabia todas as piadas de pontinho. Depois, de forma ingênua, um amigo me ensinou a piada do não, nem eu, não, nem eu, não, nem eu. Eu não via a hora no domingo para minha mãe fazer um pavê. Eu perguntava, pavê para comer, pavê. Eu fui crescendo, eu fazia piada de tudo. Piada de loura, piada de baixinho. Eu lembro um amigo cego que eu disse, cego? Eu fui contar uma piada para ele, do cego que foi atravessando a rua, tinha um buraco na frente, eu gritei, cego, olha o buraco. Ele fez, cadê? Eu fui perdendo amigos, meus irmãos, porque eu contava muita piada. Contava muita piada. Se eu tinha amiga loura, eu contava piada de loura. Se eu tinha amigo português, contava piada de português. E eu tinha amigo gordinho. E eu cheguei para ele e fiz, meu amigo, você quer saber uma piada suja e pesada? Aí eu fiz, o Miqueias caiu na lama. Perdi mais um amigo. Mas eu fui piorando porque eu fui misturando. Uma vez eu contei uma piada de um papagaio louro, português e gago. Mas eu cheguei ao final do poço. Quando eu me vi entrando numa banca de revista, comprando uma revista de piada de Ari Toledo. Pode parar, Rodrigo.
Me diga, isso vai levar alguém a se converter? E eu ficava em crise. Obrigado, Rodrigo. Glorifica a Deus pela vida do Rodrigo. Parabéns pela postura no louvor, Rodrigo. Deus te abençoe, meu filho. E eu comecei a ficar em crise, mas eu fui lendo a Bíblia. E depois eu percebi que todos nós somos ex alguma coisa. Eu fui lendo a história do Senhor, eu fui lendo a história da Bíblia, eu fui lendo tudo. E eu comecei a perceber que Deus chamou um ex-agricultor chamado Noé para construir a arca. Depois eu fui lendo mais a Bíblia e disse que Deus chamou Jacó, um enganador, um mentiroso, para ser um pai da igreja. E eu fui lendo mais e mais, e eu vi que Deus chamou um pastor de ovelhas, chamado Davi, para ser um homem segundo o coração dele. Depois eu fui lendo mais e fiz, Deus chamou Amós, um boiadeiro, para ser profeta das elites. Depois eu li mais um pouquinho e disse, Deus chamou Isaías, um homem de lábios impuros, que vivia no meio de povos impuros, para ser um profeta messiânico. Aí eu entrei no Novo Testamento e disse, Deus chamou Pedro, um homem rude, um pescador, um homem impossível para ser o pastor da igreja. Depois eu disse, Deus chamou Paulo, perseguidor de crente, matador de crente, para ser o maior pregador dos gentios e plantador de igreja. Eu fiz, opa, então é comigo. Se Deus chamou essa turma aí, Deus pode me chamar também, porque você pode ser um ex-mentiroso, um ex-adúltero, uma pessoa que engana, uma pessoa que estava indo no mundo. Todos nós somos ex alguma coisa, mas se você crê em Deus, se você crê em Cristo, se você entregou sua vida nas mãos do Senhor, se você diz que é seguidor de Cristo, Deus está falando nessa noite que conta com você para essas obras. Deus fala nessa noite para você isso. Deus fala nessa noite quando nós estávamos, todos nós quando éramos ex alguma coisa, estávamos indo para o inferno, estávamos indo para o reino das trevas, e Deus nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino da luz, e nós passamos a ser chamados de cristãos, que são pequenos cristos, nós passamos a ser chamados de seguidores de Jesus, nós passamos a ser chamados de os do caminho, como diz lá no Novo Testamento. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos a noiva, hoje nós somos filhos de Deus. E muitas vezes tem gente que fica impedido de viver o evangelho, impedido de cultuar, impedido de viver uma vida plena nas mãos do Senhor, porque diz, eu não sou capaz, eu não posso, porque eu não falo como João, eu não falo como Pedro, eu não me visto, Meus irmãos, se você um dia entregou sua vida nas mãos do Senhor, Deus está contando contigo. Delimitamos o grupo de pessoas que Cristo está falando. Cristo está falando para nós. Mas ele disse que em verdade vos digo, que aquele que crê vai fazer as obras, as mesmas que eu faço. E quando João registra isso, ele registra pensando em todas as obras que Cristo realizou para demonstrar sua divindade, para demonstrar que ele era filho de Deus, em prol, em objetivando vidas alcançadas. E eu vou ler a palavra do Senhor, eu vejo que, ainda no livro de João, no início do livro, Jesus transforma a água em vinho. Depois Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Depois Jesus pega alguns poucos pães e peixes e alimenta 10.000 pessoas. Jesus cura um cego de nascença. Jesus ressuscita Lázaro. Tudo isso no Evangelho de João. E cada vez mais que eu ia estudando a Bíblia, que eu ia crendo, eu dizia, meu Deus do céu, eu posso fazer isso. Você vai dizer, mas pastor, você está vendo o que você está falando, pastor? Eu estou vendo. Por isso que hoje, quando as pessoas são curadas porque os seguidores de Cristo creem que podem curar. Não eles, mas o poder de Cristo. Por isso que a gente vê em tantos lugares as pessoas sendo libertas das drogas, endemoniados sendo libertos, casamentos restaurados, porque tudo que nós fazemos por intermédio de Jesus. Uma vez conversando com uma vizinha minha, ela veio falar de uma prima, fez, pastor, uma prima minha, a coitada, ela falou zombando, fez, pastor, a minha prima, ela vai em todos os velórios, ela vai nas UTIs e fica esperando alguém morrer. Eu fiz, que estranho, por quê? Porque, pastor, ela ora para que o defunto levante.
Vê se pode, que ignorância. Ela falando para mim. Eu fiz como ela, pastor, ela vai em velórios, vai nas UTIs e espera alguém morrer para orar, porque ela ora, impõe as mãos, para ver se alguém levanta. Eu fiz, mas alguém já ressuscitou? Ele fez, não, lógico que não. Eu fiz, existem duas diferenças entre eu e você e a sua prima. Qual? Primeira diferença, que ela crê que o Cristo que ela vive ressuscita mortos. Segunda diferença, pastor, que ela corre o risco de ver um morto ressuscitando e aí você não. Qual o Cristo que nós vivemos? Qual o Cristo que nós vivemos? Filipe perguntou, Jesus, eu quero ver o Pai. Jesus falou, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conhece. Meus irmãos, nós entramos e saímos dentro das igrejas. Nós entramos e saímos das células. Nós entramos e saímos, quem sabe, de acampamento, de retiro. E eu também sou assim, porque nasci no evangélico. Mas muitas vezes, nós não conhecemos o Cristo a qual nós declaramos. Nós limitamos a Cristo e a obra do Senhor, porque nós nos limitamos muitas vezes, porque nós não nos sentimos dignos, nem puros, nem preparados. E falamos, não, Deus não pode me usar nessa área. Não, Deus não pode, isso aqui é com pastor, isso aqui é com seminarista, esse é com líder da minha célula. É como se fosse o time de futebol, o time A, o time B e o time C. Pastor, eu sou do time C, só quando todo mundo fica lesionado é que eu entro em cena. Meus irmãos, no Evangelho, no Reino de Deus, não existe nem reservas nem titulares. Quando nós aceitamos a Cristo, todos nós estamos jogando. Você crê nisso? Eu creio. É por isso que eu vejo aqui 4 jovens sendo obedientes ao chamado de Cristo de ir para outras nações. E é outro equívoco também, porque nós achamos que fazer as grandes obras do Senhor é ir para as outras nações. Não, nós podemos fazer no lugar onde nós estamos. Mas quando eu analiso ainda mais o texto, faço perguntas e fico pensando, eu chego à conclusão que naquele casamento ali em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho que foi transformado acabou uma hora. Aquelas 10.000 pessoas que se alimentaram dos pães e dos peixes que foram multiplicados, ficaram com fome novamente. As pessoas que Cristo curou, voltaram a ficar doentes, não da mesma doença, mas de outras, quem sabe. O próprio Lázaro, que ressuscitou, morreu um dia. E você pode estar fazendo a seguinte pergunta, pastor, você está dizendo que os milagres de Jesus não são importantes, você está diminuindo? Não, não é isso que eu estou falando, meus irmãos. Eu estou falando que existem obras maiores para a gente fazer. Que o ministério de Jesus principal, o primordial, o objetivo principal de Jesus não era esse. Por mais que todos nós possamos hoje ser usados por Deus para realizar essas obras que nós falamos agora. São as obras. Mas o próprio Cristo disse que existem obras maiores. Existem obras que nós não conseguimos pensar. Existem obras que Ele não conseguiu, aqui nesse discurso, mensurar. Mas obras maiores. Que obras maiores são essas? Porque tem muita gente que equivocadamente lê esse texto e acha que só são os milagres. Só são os milagres, porque a gente não vê mais o paralítico andar, porque nós não vemos mais o cego ver, e tem pessoas que vai murchando o coração, a fé vai diminuindo, vai ficando crítico, vai dando problema dentro da igreja, porque não consegue entender quais são as obras maiores que Cristo está falando. No ministério de Jesus, o ministério dele estava limitado ao corpo humano dele. A atuação do ministério de Cristo teve um raio de 200 quilômetros. Era ali na Palestina. Era limitado. Mas quando Jesus morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, o Espírito Santo toma aqueles homens. Não mais existe limitação geográfica, não mais existe limitação corporal,
Porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, habita em cada um. E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados pelo Espírito Santo no ato da nossa conversão. E não mais só ali na Palestina, mas todos os crentes, todas as pessoas que creem em Jesus, os seguidores de Jesus, os do caminho, a sua igreja, a sua noiva, começam a sair por vários cantos do mundo dizendo: existe um Cristo, existe um Deus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e a obra do Senhor continua. Essas são as grandes obras. Essas são as grandes obras. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, diz: meus irmãos, não atenteis para o que é visível, atenteis para o que é invisível. Porque o que é visível é temporário, mas o que é invisível dura para sempre. O que é invisível, ou o que é visível, é quando a cura acontece, é visível. É quando um morto ressuscita, é visível. É quando pães e peixes são multiplicados, é visível. O que é invisível é quando alguém larga o seu pecado, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, aí é invisível. Porque isso dura para a eternidade. Por isso que mais de 2000 anos, a igreja de Cristo tem se reunido. Por isso que há 2000 anos, essa grande obra tem continuado. Por isso que há 2000 anos, nas várias línguas, nos vários povos, essa obra tem continuado. Porque pessoas entenderam isso aqui, que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Cristo pode fazer a mesma obra que ele e obras maiores. E era uma dificuldade. E uma vez, algum tempo atrás, há bastante tempo, eu falei o seguinte: Senhor, eu quero viver isso que diz na Tua palavra. Porque o Senhor diz que é comigo mesmo. Aquele que crê em Ti, eu creio. Senhor, eu quero viver as Tuas obras. Eu quero que o Senhor me use. Senhor, eu quero ganhar pessoas para Ti. Eu quero ver as grandes obras através da vida das pessoas. E eu disse o seguinte: onde quer que eu esteja, em qualquer lugar, se Deus me der uma oportunidade, eu vou tentar fazer essa grande obra na vida de alguém. Eu vou tentar, de alguma forma, falar o Evangelho de Cristo para alguém. E eu tomei uma decisão com Cristo. Eu fiz: Senhor, eu não quero ganhar pessoas só para Ti quando eu estiver no púlpito pregando. Eu não quero limitar as grandes obras quando eu estiver pregando para as multidões. Senhor, eu quero fazer as grandes obras no isolado, no pessoal, fora dos holofotes, fora da plateia. E, meus irmãos, eu tomei isso como uma verdade na minha vida. Uma vez eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, no retiro de adolescentes, e lá estava hospedada na minha casa a prima da minha esposa. Nós temos 2 carros, ela tem um carro e eu tenho um carro. Na verdade, eu não tenho um carro, eu digo que eu tenho um pelo menos, que pelo menos eu não estou de ônibus. Ele me leva em alguns lugares. E eu coloquei combustível no carro, saímos, chegamos pela manhã, minha esposa falou: vamos no meu carro. Eu fiz: não, meu carro já está com combustível, já está tudo certo. Aí ela fez uma pergunta aqui, meus irmãos, mexeu com a minha masculinidade. Ela fez: mas o seu carro aguenta? Aí fez na frente das crianças, da prima dela. E aí tem que mostrar quem, né? Quem é o homem dessa casa. Eu fiz: aguenta, mulher. Nós vamos no meu carro, o carro está preparado por isso. Ela fez: tudo bem. Seguimos a viagem, preguei. Quando terminou, estávamos voltando no final da tarde. E era numa cidade que era numa serra. Estávamos descendo a serra. E a prima dela olhou uma calota. As irmãs sabem o que é calota, as irmãs? Desculpa, mas é porque que ele coloca na roda do carro. Aí ela viu assim, aí a prima dela fez: Carol, eu vi uma calota rolando aqui do lado. Aí eu pronto também fez: não é do meu carro. Seguimos o caminho e ela viu no outro lado uma outra calota. Aí ela falou: uma outra calota, não é do meu carro. Eu sei, irmãos, que quando nós estávamos descendo a serra, um barulho muito grande, e não era mover do Espírito Santo, era o carro. O carro fez um barulho grande, meus irmãos, a fumaça subiu. Eu fiz: Jesus.
Ela olhou para mim, não falou nada. Eu desci do carro e estava no outro carro, um outro pastor amigo meu. Nós descemos. E eu, para mostrar que quem manda na situação sou eu prontamente abri o capô do carro, levantei o capô, aí meu amigo veio, colocou a lanterna, e eu olhando assim, aí ele perguntou para mim, cara, eu acho muito legal quando o homem entende mecânica. Eu fiz, é isso aí, eu não sabia nem o que eu estava olhando, eu estava olhando. E eu orando, Senhor, pai, eu estou aqui com minha família, está anoitecendo, Rio de Janeiro. Aí lá vem minha esposa. E ela falou, se tivesse vindo com o meu carro, aí eu, como homem espiritual que eu sou, fiz, tem propósito nisso aqui, irmão. Eu disse para Marcos, Marcos é um pastor amigo meu lá do ministério. Fiz, Marcos, tem propósito. Ele olhou assim, tem propósito nisso aqui, vamos ver, tem propósito. Comecei no meu coração, tem propósito. Aí eu fui, tinha uma construção, fui correndo na construção. Quando cheguei lá, irmãos, tinha uma guarita. Tinha um vigilante lá, sozinho. Quando eu entrei naquele lugar, eu senti um negócio vindo do Espírito Santo mesmo. Eu não escutei uma voz. Eu não me arrepiei. Nada disso. Mas eu senti dentro de mim algo que o Espírito Santo me impulsionava a conversar com aquele homem. Mas eu estava pensando no carro. Fiz, amigo, você tem aí um recipiente com água que eu acho que o radiador do meu carro, não sei o que, ele deu o recipiente e foi embora. Eu fui embora com a sensação do tipo, desobedeci a Deus. Eu sei que tentei colocar água, não deu certo. Colocamos nosso carro nessa construção desse rapaz. Fomos lá, empurramos o carro, colocamos o carro lá. Estamos ligando para guincho, aquela coisa toda. E eu, Senhor, me mostra aqui, pai. Eu fui conversar com o cara, né? Marcos, meu amigo Marcos estava ligando, tentando resolver o problema. Eu fui conversar com esse vigilante. Eu fiz, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fez, diga. Como é que está a tua vida com Deus? Ele fez, como? Eu fiz, olha só. Meu carro é aquele ali. Meu carro não estava quebrado não, eu dizendo a ele. Está consertadinho, ótimo. Meu carro quebrou na porta do seu trabalho, só tem você aqui e a gente. Eu estou com... Meu irmão, como é que está a tua vida com Deus? Esse cara se encostou na parede e os olhos cheios de lágrimas, ele falou. Quando antes de você chegar, eu estava ali encostado naquela parede, sozinho. Dizendo assim, Senhor, se tu me ama, fala comigo nessa noite. Eu fiz, não é por causa de tu que meu carro quebrou, né, irmão? Aí ele fez, eu fiz, cara, eu sou pastor, sou da igreja tal. E comecei a falar de Jesus para ele. Aí veio o outro pastor, ele fez, se deu mal mesmo, porque ele é pastor também. E nós começamos a falar com ele. E ele disse, minha esposa é da Assembleia de Deus. Ela ora por mim há muitos anos. Para que eu entregasse minha vida nas mãos do Senhor. E hoje eu estou fazendo isso. Aquele homem estava chorando, eu e Marcos orando por ele. Ele entregando a vida nas mãos do Senhor ali, com o meu carro quebrado. E com aquele contexto. Pastor, o senhor está dizendo isso para você se exaltar? Não, irmãos. Eu sou o menor de todos, pecador, limitado. Mas estou falando que quando nós entendemos que todo aquele que crê em Cristo pode fazer as obras que Ele fez e obras maiores. As obras maiores, meus irmãos, é quando a família está destruída. E o Espírito Santo de Deus começa a atuar e essa família é restaurada. As obras maiores, meus irmãos, é quando alguém é viciado em droga, seja uma droga lícita ou ilícita, e ele larga a droga, e entra na igreja, começa a caminhar com Cristo, começa a viver com Cristo. As grandes obras, meus irmãos, é quando o mentiroso deixa de ser mentiroso, é quando o invejoso deixa de ser invejoso, é quando alguém egoísta, impuro, deixa de ser egoísta, é quando alguém que se prostitui, deixa de se prostituir. As grandes obras são as obras que o Espírito Santo tem atuando de gerações em gerações, de tempos em tempos, de eras em eras, de povos, de todas as línguas, de todo lugar do mundo. Essas são as grandes obras. Aí tem gente que lê esses 2 versículos e diz, farei tudo o que pedires em meu nome. Não, meus irmãos, Deus vai fazer tudo o que você pedir para glorificar as grandes obras que Ele tem feito, para glorificar o nome dEle. E eu queria chamar o grupo de louvor.
aqui na frente, nós estamos caminhando para o fim. Durante muitos anos, eu me senti não preparado, não com estereótipo, não cumpri os requisitos para viver as grandes obras do Senhor. Mas quando Deus me libertou dessa mentira, quando Deus me libertou desse sofisma, quando Deus me libertou desse equívoco bíblico, eu comecei a dizer: eu quero as grandes obras, eu quero viver isso, eu quero ser usado por Ti, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero que as Tuas obras se revelem através da minha vida. Quem aqui um dia já entregou a vida nas mãos do Senhor? Levante sua mão. Deixa levantar, é com você que Deus está contando, é com você que Deus está falando, é com você que Deus está falando, é com você que Deus está falando. Chega desse evangelho que fica uma pessoa falando, geralmente é o pastor, uma pessoa falando, geralmente é o líder, e todo mundo olhando e cobrando: ó, você tem que ganhar pessoas para Jesus, você tem que fazer alguma coisa, e os pastores, os líderes ficam cansados, exacerbados, porque tem muita coisa para fazer. Não, Deus está contando conosco, com cada um de você. E nós inventamos tantas justificativas. Eu não tenho tempo, pastor, eu não sei falar, eu não conheço tanto da palavra, deixa eu entrar no seminário ainda. Não, meus irmãos, Deus está contando com você, porque as grandes obras ainda estão acontecendo. E para finalizar, eu quero contar a história de um casal que me marcou muito. Kirla e Luiz Antônio, são cariocas. Eu conheci esse casal, e eles eram líderes de ministério de casais na igreja. E Kirla era mulher jovem, 30 e poucos anos. Teve um bebê e quando amamentava, descobriu na amamentação que tinha câncer. E começou a fazer o tratamento de câncer. Mas Kirla, ela não deixou de atuar com o ministério de casais. Muito pelo contrário, Kirla assumiu uma célula. E a gente chegava para Kirla e dizia: Kirla, dá um tempo, vai fazer o teu tratamento. Ela fez: não, pastor, Deus conta comigo, eu sei que Deus tem uma grande obra para realizar através da minha vida. E Kirla fez toda a quimioterapia liderando casais e com células. E Kirla foi curada, acabou a quimioterapia dela, todos nós ficamos alegres, animados. Kirla era uma moça bonita, o cabelinho estava nascendo novamente. Mas depois de alguns meses, o câncer apareceu na cabeça. E nós falamos: Kirla, dá um tempo, vai descansar, vai fazer o teu tratamento. Ela fez: não, pastor, as minhas meninas, porque a célula dela era só de mulher, todas não crentes. Ela disse: pastor, as minhas meninas, elas precisam de mim. Fulana já se converteu, a outra fulana está uma mulher mais submissa, a outra está vindo à igreja. Pastor, elas precisam de mim. Mas Kirla, pastor, eu vou continuar. E nós começamos a orar: Senhor, cura Kirla desse câncer no seu cérebro, cura Kirla, cura. E o câncer no cérebro foi curado, e nós falamos: glória a Deus, aleluia. Eu fui aprendendo com aquela mulher, porque eu não via aquela mulher reclamando, eu não via aquela mulher murmurando, eu não via aquela mulher dando justificativa. E depois de alguns meses, o câncer que estava na mama passou para a cabeça, se alojou na coluna. E o tratamento, para aqueles que sabem, o tratamento de câncer na coluna é muito cruel, muito doloroso, debilita muito. E Kirla foi ficando mais cansada. Kirla começou a não enxergar por um olho. E nós falamos: Kirla, larga isso, Kirla, entrega para o auxiliar. Ele fez: não, pastor, tem uma grande obra, enquanto eu tiver vida, eu vou deixar Deus me usar. E nós começamos, meus irmãos, e eu comecei com uma força de fé tão grande, dizendo: Senhor, cura Kirla. E eu comecei a fazer um movimento de fé com os líderes, com os grupos. Eu creio que Kirla vai ser curada. E eu dizia nos lugares: Kirla vai ser curada, Kirla vai ser curada. Eu falava com o marido dela: Luiz Antônio, tu crê? Ele fez: eu creio, pastor, eu também creio. Nós dizíamos: Kirla vai ser curada. E tinha pessoas que diziam: pastor, não vai, é muito cruel, muito severo. Dizia: vai ser curada. E eu lembro que no domingo, Kirla, já de cadeira de roda, sem enxergar de um olho, ela estava na escola bíblica, dando aula na escola bíblica para uma turma de casais. Na última semana ela tinha liderado a célula dela. Naquele dia, quando acabou a escola bíblica, ela passou mal.
foi para o hospital e não voltou mais. Meus irmãos, aquilo foi muito duro para mim, porque eu cria que Jesus podia curar aquela mulher, mas o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, disse: meu filho, eu posso curar, filho, eu posso curar, já curei tantas vezes, mas eu sou Deus, filho, eu sou soberano, quem decide sou eu. Mas vê, filho, as grandes obras que eu fiz através da minha filha Aquila. Quantas mulheres, quantos homens, quantos casais, quantas pessoas foram alcançadas, filho, pela minha grande obra através da vida dessa mulher. E ela já morreu tem mais ou menos uns 2 anos a 3. Eu estou aqui de alguma forma testemunhando daquilo que eu aprendi de Deus através da vida daquela mulher. Meus queridos irmãos, nós não podemos mais viver um tempo de justificativa. Nós não podemos mais viver um tempo de dizer: Senhor, não dá, não posso, não tenho tempo, não sou preparado, não falo bem, não. Deus está contando conosco para realizar essa grande obra. Você crê nisso? Nós vamos adorar o Senhor agora. E pelo o que o pastor Tiago falou aqui, semana passada parece que falou também de missões. Mas eu não quero comissionar você a ser um missionário em outro lugar. Mas eu quero dizer, se você quer se colocar hoje à disposição de Deus para realizar uma grande obra, como quem sabe, em época de Copa do Mundo, quando sai aquela lista dos jogadores que vão para a Copa, e as TVs ficam filmando na casa deles, quando a lista sai, aqueles garotos choram, gritam, ficam emocionados porque foram convocados para participar de um campeonato de 8 jogos. Hoje Deus não te chama para uma Copa, Deus não te chama para um campeonato, Deus te chama para realizar uma grande obra. Obra que não dura de forma temporária, obra que dura para a eternidade. Porque a Bíblia fala lá em Lucas 15 que só existe algo que fazemos aqui na terra que gera festa nos céus, que é quando o pecador se arrepende do seu pecado. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, você fechar seus olhos com muito amor e carinho, eu peço isso, e você vai refletir se essa mensagem tocou no seu coração. Meu querido irmão, se essa mensagem tocou no seu coração como um dia, muitos anos atrás, tocou no meu, você vai sair daí não como um jogador que foi convocado, não como um soldado que foi alistado, mas como um crente, um servo do Senhor que diz: hoje eu entendo e eu quero fazer essas grandes obras, porque de alguma forma, por algum motivo, eu não estou fazendo. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar juntos com você, enquanto o louvor ministra na nossa vida. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh, no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou
sobre si Sai do seu lugar. pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Fique em pé toda a igreja, vamos glorificar a Deus. Fique em pé, igreja. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, libertou, a cruz me libertou. Eu vou orar, mas antes de orar, meus irmãos, tem gente chorando aqui na frente, ajoelhado e prostrado na presença do Senhor. Se você está aí no seu lugar e está dizendo, eu quero isso, eu quero, você tem que estar aqui na frente. E alguém pode dizer, pastor, existe um mover sobrenatural na frente? Não, irmãos. Pastor, um anjo vai passar aqui na frente? Também não, irmãos. Mas é algo simbólico, é um ato de fé que você sai do seu lugar e diz, eu estou marcando hoje, essa noite, porque a partir de hoje eu vou sim realizar grandes obras, eu vou sim pregar a palavra, eu vou sim deixar Deus me usar. Então, meu irmão, se por algum motivo você está querendo vir, está aí, sai do seu lugar no nome do Senhor Jesus, porque nós vamos ministrar e nós vamos orar o Senhor juntos. Enquanto a banda canta mais uma vez só o refrão, sai do seu lugar no nome do Senhor Jesus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, porque nós cremos, Pai, que a Tua presença traz cura. Tua presença, Deus, traz libertação. Tua presença, Senhor, traz transformação. A Tua presença é doce, Deus, é suave, mas também é grosseira, Senhor, a forma poderosa que nos arrebata e nos tira do chão, Senhor. E nós Te glorificamos pela Tua presença no nosso meio nessa noite. Senhor, nós estamos aqui com jovens, rapazes, moças aqui na frente, Deus. Estamos colocando na Tua disposição. Estou entendendo, Deus, que essa palavra é para cada um deles. Estou entendendo, Pai, que eles podem fazer as mesmas obras, mas eles querem realizar as obras maiores, Pai. Que as obras maiores, Senhor, são nas vidas de pessoas, pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas salvas para o Teu reino, Senhor. Pai, eu vislumbro pelos olhos da fé, atrás de cada moça, de cada rapaz, multidão de salvos, Senhor. Jovens, rapazes e moças que serão ganhas para Ti, vidas transformadas, Senhor. E nós vislumbramos todas essas cadeiras na parte de cima, cheias de jovens, entregando a vida nas Suas mãos. Não por causa, Senhor, de uma banda famosa, não por causa de um pregador famoso, mas porque os santos, os Teus filhos, os crentes, a Tua igreja, a noiva, entenderam que a grande obra que o Senhor tem para realizar, o Senhor vai realizar pela vida e através da vida de cada um deles, Senhor. Marca a vida deles nessa noite, assim que nós oramos e Te agradecemos no nome doce e poderoso do Teu Filho Jesus. Quem crê diz amém, glorifica a Deus com suas palmas. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus.